quando esperar pelos primeiros sons e também verbalizações, porque às vezes você não sabe e aí você fica comparando teu filho com o filho da outra pessoa. E o interessante é você ficar ligado e entender o que é normal, o que não é, o que você tem que fazer, como esperar ou não. Quais são as medidas que você tem que tomar? E é por isso que a gente convidou a Manuela, que já se encontra aqui no estúdio, para conversar com a gente. Tudo bem, Manuela? Bem. Prazer, minha linda. Muito Hoje bom nós ver. estamos aqui no programa para conversar com ela, porque assim, quando uma mãe tem um bebezinho, a gente já fica imaginando o sonho que ela fica ali de querer ver tudo acontecer. E principalmente, mamãe, papai, né? Só que até chegar a mamãe e papai, muito acontece. Inclusive a troca dos nomes. Vanusa, Ganuga. Meu irmão me chamava de Ganuga e passou um bom tempo me chamando de Ganuga. Mas a gente quer falar dos bebês, porque há umas semanas atrás a gente falou sobre a questão da idade relacionada à linguagem, mas a gente quer falar sobre os bebês. Como tudo começa e quando a mãe tem que ficar atenta, né? Então a gente já começa logo falando no desenvolver da linguagem. Bom dia, Vanusa. Bom dia. Bom dia, telespectadores. Hoje eu vou falar então sobre a linguagem do bebê, né? Então a linguagem do bebê inicia desde os primeiros meses. A criança chora. Chora ao sentir dor, chora ao sentir fome, né? E com o passar dos meses, lá nos primeiros meses, já iniciam algumas vocalizações que são sons de vogais, sons vocálicos que iniciam no primeiro mês e são ainda reflexos. Mas a partir do segundo mês, quando a mãe e o pai já começam ali a dialogar com essa criança olhando nos olhos dela, e começa a dar sentido àqueles sons, essas vocalizações vão ficando diferentes, vão aparecendo novas vocalizações e vira sendo intencional, não mais um ato reflexo. Aí a gente chama atenção para os bebês, os meninos e as meninas. Tem diferença? Tem algo que vai mudar, por exemplo, em essa linguagem chegar mais rápido ou ser mais dificultoso? Então, alguns estudos demonstram que a maior parte das alterações de linguagem acontecem com os meninos, né? Então, é comum na clínica de fonoaudiologia ter crianças com maior público do sexo masculino. Mas, dando continuidade ao que você me perguntou, logo após os primeiros meses, né, lá nos segundos meses, já acontecem as vocalizações. Depois começam os balbucios, que é quando aquela criança não só fala vogais, mas aparecem já as consoantes, que seriam ba, 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 pa, 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 pa. E mais adiante, com 5, 4, 5 meses, 6 meses, essas vocalizações vão virando mais diferenciadas. Então essa criança começa a trazer uma conversa, como parece até que a criança começa a se comunicar com a gente, né? E aí ela fica se comunicando com todos esses sons vocálicos e balbucios e murmúrios. Até os 6 meses. Até os 6 meses, São né? fases, né? Isso. A partir dos 6, 7, 8, os pais começam a identificar. Parece que ele está falando papai. Parece quando ele vê a mãe, fala mamãe. Então ali próximo a 10 meses começam as primeiras palavras, né? E com 1 ano é esperado que a criança fale diversas palavras. É claro, ela ainda não vai falar com todos os sons corretamente, mas é possível identificar que quando ele vê a mãe, fala mamã. Quando vê o papai, fala papá. Quando vê, de repente, o irmão que é André, fala dedé, né? Então vão surgindo ali as primeiras palavras próximo a 1 ano de idade, mas a linguagem do bebê já começa com o choro, com o sorriso, com o olhar nos olhos, que vem desde os primeiros meses. Muito interessante. Aí a gente entra nessa fase do 1 aninho até 2 anos de idade. O que a mãe tem que observar e o que pode chamar a atenção? Quando a gente fala numa especialista como você, uma profissional, o que essa mãe tem que observar e que momento ela pode levar essa criança para uma fonoaudióloga se ela perceber algo que talvez não seja o que deveria ser?
Bom, logo nos primeiros sinais e sintomas que você observar que a sua criança não está se comunicando, que ela não tem intenção dessa comunicação, se ela não interage com outras crianças, né? Se você fala e ela não responde, tudo isso deve ser atento, porque com 1 ano, como eu disse, ela fala algumas palavras, mas ela também já compreende. Então, compreende, por exemplo, partes do corpo. A gente pergunta algo simples de cadê a mamãe? Joga beijo, dá tchau. Ela entende algumas ações e começam também não só uma linguagem oral de fala, mas uma linguagem gestual, com o uso de gestos também. Olha só que interessante. E aí, assim, passou dos 2 anos, a gente vai até os 2 anos, mas passou dos 2 anos, toda essa linguagem, todo esse processo, toda essa fase, né, que aconteceu, não foi evoluída, aí chama atenção. Isso, chama muito mais atenção, né? Mas tem também aquela dificuldade, aquele momento tardio, ou não é normal? Então, hoje se fala que as crianças e os pais precisam estar atentos às questões dos marcos da linguagem. Sim. Então, a cada faixa etária é esperado algo. Então, por exemplo, com 1 ano e 5 meses, a criança já precisa falar frases. Né? Então, com 1 ano e 5 meses, surgem as primeiras frases com 2 palavras, e são frases que ainda não são corretas, né? Então, por exemplo, mamã dá, neném quer. Então, começam ali as primeiras frases próximas a 1 ano e 5 meses. E com 2 anos, a criança deve falar diversas frases com 2, com 3 palavras, né? Então, o que a gente sugere aos pais, aos cuidadores, aos avós, aos familiares como um todos, inclusive à escola, porque nessa época Sim. a criança também se insere na escola, é que eles fiquem atentos aos marcos do desenvolvimento da linguagem. O que é esperado em cada faixa etária, porque se estiver fora dessa faixa etária, procure com urgência, o mais precoce possível. Antigamente, alguns profissionais diziam, não, espera até os 2 anos. Sim. E há hoje, inclusive, alguns pais e profissionais que digam, espere daqui um tempo para levar. Hoje se diz, não espere. Nos primeiros sinais e sintomas que sua criança não está se comunicando, que você observa que está ali algo diferente dos marcos do desenvolvimento, procure um profissional. Quando a gente fala de estimular, aí a gente chama atenção também para o comportamento da mãe e do pai. Uhum. Quando é bebê, a pessoa quer ter uma linguagem muito parecida com a criança. Né? Essa criança até 2 anos, você fica naquele mimo, naquela mesma conversa da criança. O que é interessante, o que não é relacionado a esse tipo de linguagem. A mãe, muitas vezes, quer ter o mesmo comportamento do bebê ou quer usar a mesma linguagem da criança. O que você recomenda? Hoje se fala na questão do mãezê, né? Da mãe conversar com a criança de um jeito mais próprio dela de falar, né? Mas o que se refere na literatura é que, assim, quanto mais os familiares falarem com essa criança da forma correta, mais ele será o modelo correto de fala para essa criança, serve de modelo, né? Então, o que a gente sugere é importante, esse vínculo materno, essa voz às vezes um pouco infantilizada em alguns momentos, mas na maior parte dos momentos, converse com seu filho de forma normal, né? Só que, é claro, quando a gente conversa com uma criança, a gente termina exagerando nas expressões faciais, né? A gente muda um pouco mais, exagera na nossa articulação e, de fato, isso chama um pouco mais de atenção das crianças. Pois é. Por que eu estou falando isso para você? Porque às vezes a criança ela veio com, por exemplo, ganuga. Ganuga, não era Vanusa, era ganuga. Uhum. Passou dos 2 anos, 3 anos, 4 anos, continuou sendo ganuga. E a própria mãe às vezes fica, é ganuga, é ganuga. E às vezes cresce. A gente vê hoje pessoas adultas que têm os apelidos por causa da fase, né, da criança. E às vezes a própria pessoa fica naquele comportamento. Por isso que eu também chamei de uma certa forma para essa atenção, porque é uma forma também de ajudar na linguagem e de ajudar também na própria forma de falar e ao mesmo tempo de escrever, né? Porque a gente sabe que muitas vezes tem jovens que entram na adolescência ainda com dificuldade.
É isso mesmo, né? Então, nós temos alguns casos, eu que trabalho com linguagem não só oral, Sim. como a escrita, né? Um profissional que tem especialização na área de fonoaudiologia, que tem especialização na área de linguagem, tem estas duas facetas, a gente trabalha com a linguagem oral e escrita. O que nós recomendamos é que vamos falar corretamente com as crianças, essas crianças precisam falar de forma correta, para que, inclusive, isso mais tarde não influencie na escrita, porque uma das alterações que pode acontecer é exatamente essa, a criança ter um apoio na oralidade. Ela vai escrever e o que ela troca na fala pode sim trocar na escrita, né? Então, a sugestão é, fale corretamente com o seu filho, utilize frases, em frases afirmativas, interrogativas, negativas e exclamativas nos diversos contextos sociais e converse com ele sobre assuntos de interesse dele e que seja significativo para ele, né? E isso vai fazer com que essa criança compreenda, falando exatamente o que deve falar, né? Muito bom. E aí a gente deixa para você dicas que você pode passar para a mãe e para o pai que está assistindo o nosso programa agora, pai e mãe de primeira viagem, ou que já tenha passado muitos anos para ter o segundo filho. Às vezes não sabe nem como lidar com a situação. Bom, mais importante é assim, o seu filho precisa ter contato social, ter contato com outras pessoas em diversas situações. Então, leve seu filho para ter contato nas praças, no shopping, nos parques, nas aulas de dança, de música, de teatro. Bom, leve a criança para ter contato com outras crianças nesses ambientes. E quando você estiver com o seu filho, converse com ele, com assuntos que ele tem interesse, fale frases afirmativas, interrogativas, negativas e exclamativas e utilize contextos que tem a ver com a faixa etária dele. Por exemplo, crianças bem pequenas, com 1 ano, é esperado que ela saiba partes do corpo. Então, nas situações do dia a dia, como dar banho, vestir, pentear os cabelos, escovar os dentes, é a oportunidade que os pais têm de utilizar as palavras compatíveis com aquele contexto. Então, fale que vamos lavar o pé, agora você vai lavar a barriga. E lembre-se que quando você fala com uma criança, é um diálogo. Não é aqui como eu estou falando sozinha, né? É um diálogo que eu falo e eu escuto o que a criança tem a dizer e o que ela tem a dizer é extremamente importante. E isso vai fazendo com que ela entenda como que acontece o diálogo. Um fala, o outro responde, o outro fala e o outro responde. Então, aproveite as situações do dia a dia. Então, na hora do banho, na hora de escovar os dentes, mas na hora da alimentação, fale dos alimentos, das cores dos alimentos, dos sabores, das texturas dos alimentos. Aproveite cada oportunidade do dia a dia. Vai levar seu filho para a escola, olha o entorno e vai dizendo, olha filho, estamos passando por cima da ponte, ali embaixo tem um rio Poti, será que tem peixes lá embaixo? Você viu o pescador ali no barco? Então, utilizar os contextos reais vão fazer com que essa criança provavelmente entre na linguagem e se comunique com você muito mais. Você sabe que você acabou de falar uma coisa, Manuela, muito interessante, porque eu fui criada desde pequena, mostrando tudo para mim. Carros, outdoor, o que tinha, sempre mostrando, e eu buscando e querendo entender, muito curiosa. E o que a gente percebe, isso que você falou hoje, me voltou à infância, me voltou uma memória afetiva. E eu acho que isso tem que acontecer também para as nossas crianças. Eu acho que muitos pais, às vezes, eles, por exemplo, ônibus é algo que me remete a esse tipo de comportamento, por incrível que pareça. Porque eu andava no ônibus com mamãe, eu andava no ônibus com papai, e eu tinha a oportunidade de ver e deles mostrarem e falarem. Infelizmente, dentro da nossa capital, a gente não tem quase ônibus e nem as pessoas têm esse costume, esse hábito. Mas no sul do Brasil, é normal andar de metrô, é normal andar de ônibus, é normal você ir e vir do seu trabalho, 1 hora de viagem, e tendo muita oportunidade de ver, de ouvir, de dizerem alguma coisa. E dentro dos carros hoje, muitas vezes um pai dirigindo, uma mãe dirigindo, ou às vezes uma mãe dando atenção para um pai e vice-versa, as crianças ficam no mundo imaginário delas. E aí você chamou a uma relação importantíssima de pais com filhos, de chamar a atenção para o que eles estão vendo ao redor, o que eles estão observando e que muitas vezes não tem ninguém para falar. Isso é muito interessante. Eu acho que hoje a gente tem que chamar muita atenção dos pais para esse tipo de comportamento dentro dos carros.
mesmo dirigindo. Você está vendo, filho, o que eu estou vendo? Eu acho que isso está faltando. É verdade. E eu até sugiro, né, durante esse passeio com os pais, indo para a escola, voltando da escola, indo para a casa dos avós, até conversar do que vai acontecer, né? Então, por exemplo, vai para a casa do avó e da avó, começa a conversar com eles nesse percurso de quem é que vai estar lá, né? O que a gente vai fazer? O que vocês vão brincar quando chegar lá? Então, isso antecipa o que vai acontecer e a criança vai chegar nesse lugar interessada em se comunicar com as outras pessoas que ali estão, né? Tira um pouco das redes sociais, tira um pouco do celular, porque geralmente crianças quando vão no banco de trás, elas estão caladas, simplesmente observando e vendo tudo que está no celular com o fone no ouvido. Foi muito bom você tocar nesse assunto. Isso é triste. Eu não orientei sobre isso ainda, mas olha, é extremamente importante que a gente reduza as telas. Então, a gente sugere, né, inclusive diversos estudos têm nessa relação, que faz com que a gente deve evitar o uso de celulares, de telas como um todo, notebook, televisão, com crianças bem pequenas. E não é recomendado até 2 anos o uso desses dispositivos. E se for utilizado esse dispositivo, porque a gente sabe que nós estamos num mundo digital, não dá para evitar o tempo todo, né? Mas se forem utilizar esses dispositivos com uma criança, que tal ficar do lado? Fique do lado e aproveite esse conteúdo para conversar com a criança. Então, de repente, vocês estão vendo um vídeo ali, digamos, da Galinha Pintadinha ou de qualquer outro desenho que a criança goste, você vai lá conversar como se estivesse conversando sobre um filme, sobre uma novela, igual como você faz quando é adulto. Então, olha ali o desenho e fica falando, olha, filho, o que será que o cachorro vai fazer agora? Ih, ele pulou, você viu? Então, conversar utilizando esse recurso é uma ótima estratégia para dialogar. Mas as crianças sozinhas não vai funcionar. Por quê? Uma criança sozinha, ela não conversa. Ela fica só interessada naquele material que é extremamente estimulante, é colorido, tem música, é dinâmico, ela tem muito interesse. Pode deixar também a criança muito ou ociosa ou muito ansiosa, né? Porque ela está vendo algo, mas ela não está participando. O que a gente fala dentro da linguagem, que é assim, a criança pede a oportunidade de dialogar com as pessoas que estão à volta, porque ela fica concentrada naquilo que é de interesse dela, né? Até a gente que quando fica em alguns momentos nas redes sociais esquece do tempo, esquece, né? Que tem pessoas ali do lado e fica concentrado só naquilo. Então imagine uma criança em pleno desenvolvimento, na aquisição da linguagem oral, com muito tempo ali diante de algo que lhe chama muita atenção, que não vai fazer com que ela dialogue com seus pares. Então, a sugestão é, reduza essa quantidade de dispositivos eletrônicos que ela é exposta e, se houver necessidade de utilizar em alguns momentos, se possível, fique do lado dela, dialogue com ela sobre o que ela está vendo, porque isso faz com que você estimule a linguagem oral, a fala do seu filho em situações ideais. Muito bom conversar aqui com a nossa querida Manuela Lucchesi, que é fonoaudióloga, veio hoje conversar com a gente sobre esses desenvolvimentos até 2 anos, mas a gente acabou se estendendo porque, de uma certa forma, nós queremos ajudar você, pai e mãe, né, para que você esteja mais perto do seu filho e entenda as suas linguagens, né, e, de uma certa forma, ajude ele a chegar na adolescência, na fase adulta, bem. Quero agradecer a você. Quem quiser entrar em contato com você, tem um Instagram, né? Isso. Quem quiser entrar em contato comigo, pode entrar no meu Instagram, fonoaudióloga Manuela Lucchesi. Lá tem um link que vai direto para o meu WhatsApp. E a gente marca uma consulta.